Queridos irmãos, tanto os que estão aqui no Grupo Espírita Cairbar Schutel, quanto os internautas que nos ouvem, desejamos que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo descanse em nossos corações. Nosso tema de hoje é transição planetária. Chico Xavier revela a data limite do velho mundo. Sabemos que a vinda do Consolador à Terra, a vinda do Espiritismo, através de Allan Kardec e dos ensinamentos do Espírito da Verdade, iniciou-se na Terra, mais propriamente, a derradeira hora do velho mundo. E se estendeu, e está se estendendo aos dias de hoje. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 18, item 8, diz-nos: quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico. Ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais toda a má vontade humana se quebra. É parte de uma mensagem do engenheiro Arago e que Allan Kardec colocou no capítulo 18 de A Gênese, indicando claramente que o nosso planeta entrou na fase de transição e nela permanece até os dias de hoje. Mas nós já tínhamos notícias, e muito claras, através do sermão profético de nosso Senhor Jesus Cristo, que está no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 13 de Marcos e no capítulo 21 de Lucas. Diz-nos Mateus, no capítulo 24, versículos 6 e 8. E haveis de ouvir falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em diversos lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ainda temos dos evangelistas, porque aqueles dias serão de tribulação, tal qual nunca houve desde o princípio da criação por Deus, feita até agora, nem haverá jamais. Somente por amor dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Nós costumamos dizer que não necessitamos de nenhum outro profeta, se quisermos notícias do que está passando e ainda vai passar o planeta Terra. Basta que estudemos o sermão profético do Cristo. Ainda temos notícias em Mateus e Marcos que haverá o escurecimento do sol, a falta de claridade da lua
e à queda das estrelas que se precipitarão dos céus após a tribulação. Lucas, em 21, versículo 25, acentua também os mesmos acontecimentos, mas afirma ainda que haverá perplexidade das nações pelo bramido do mar e das ondas. Estamos vendo que os evangelistas referem-se à grande tribulação, como é conhecida no mundo espiritual, essa fase mais difícil pela qual o planeta vai passar. Estamos vendo notícias de bramido do mar e das ondas, o que significa que teremos, sim, certos problemas graves em catástrofes naturais. Mas há mais também informações. Em Lucas, no capítulo 21, versículo 20, temos anotado: mas quando virdes os exércitos cercarem Jerusalém, então sabei que está próxima a sua desolação. Os evangelistas, colocando o sermão profético do Cristo, anotando-o, eles o fazem de maneira muito nítida, mostrando que haverá um período e, ao término desse período, uma grande tribulação. A mesma tribulação de que falava o profeta Daniel. E nessa desolação, o princípio está nos exércitos cercando Jerusalém. Quer dizer, não apenas no sermão profético há notícias, mas também em João, no Apocalipse, que nos fala da batalha de Armagedon, que se travará sob o comando de Gog e Magog, mas que a visão final do Apocalipse é a da Jerusalém libertada. Por amor dos escolhidos, a grande tribulação será abreviada, o que significa que passaremos por problemas graves, mas por amor àqueles que são fiéis ao Cristo e a Deus, nós teremos um período em que poderemos considerar de tribulação abreviada. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 25, diz com muita clareza: são chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, e os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Aqui tem uma nota a ser dada. Esse livro foi entregue a público em 1938. Emmanuel previa, como a própria espiritualidade, que este confronto final seria em 2000 ou no final do século XX. E nós veremos que isso foi modificado por interferência de nosso Senhor Jesus Cristo.
No livro Há 2000 anos, Emmanuel coloca na segunda parte, Alvoradas do Reino, o encontro de Jesus com aqueles que se sacrificaram nos circos em nome do cristianismo, que haviam sido mortos. E entre esses cristãos da primeira hora que se sacrificaram, estava Lívia Cornélia, esposa de Emmanuel, e que desencarnara também como os outros no circo. Jesus encontrou-os, recebeu-os no mundo espiritual. E o seu discurso ou a sua fala para eles na recepção está descrita por Emmanuel e vale a pena que a gente se debruce sobre isso. Eis um trecho. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução de seus institutos os mais pesados tributos de sofrimento e sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da injustiça e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. Em seguida, Jesus fala no desdobramento dessa situação de cataclismos, o que vale a pena recordar com uma leitura para aqueles que têm o livro Há 2000 anos em casa, que já leram e que poderão rever. Nessa mesma fala ele diz: as impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra. E então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi como os meus emissários: ó Jerusalém, Jerusalém. Mas nosso Pai, que é sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando as divinas verdades do Consolador, os progressos definitivos do homem espiritual.
praticamente, nesta fala do Cristo, ao receber os cristãos que morreram na arena do circo, nós temos a repetição numa escala mais desenvolvida do próprio sermão profético do Cristo, quando ele ainda estava entre nós. Emmanuel diz-nos que há uma eclosão de notícias, de mensagens, de avisos da vida espiritual, e que nós temos de ficar atentos. Por quê? Porque o planeta realmente passará por uma transformação. E isto está de acordo com a vontade divina para que a Terra inicie uma nova caminhada. Então, nós estamos vendo que a espiritualidade está nos preparando desde a vinda do Consolador, desde a vinda do Espiritismo, para as grandes transformações que se darão daqui a pouco. Diz-nos Emmanuel, muito em breve, o homem estará ligado à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente no espiritismo de hoje edificará para a humanidade, ajustando-a ao conceito de bênçãos que o grande porvir nos reserva. Quer dizer, eles trazem a enunciação daquilo que o Cristo nos disse já pelo sermão profético. Ele nos inicia nessa grande transformação, falando dos cataclismos, mas, por outro lado, ele entreabre uma cortina enorme para que a gente possa ver o início de uma nova era. Mas como ela virá? Quais são as recomendações de Emmanuel? Que nós tenhamos interesse mais efetivo para a fixação de valores morais, para que a gente aprenda a ter moralidade, segundo o quê? Os padrões estabelecidos no Evangelho de nosso Divino Mestre Jesus. Esta deve ser a nossa bandeira, aquilo que os Espíritos esperam de nós. Muito bem. E agora? Esse reajuste não se deu no final do século XX, não se deu no ano 2000. Por quê? Isso havia sido previsto, tanto que no livro A Caminho da Luz, em 1938, Emmanuel previa essa grande transformação. No entanto, houve um fato que modificou a data. Em 20 de junho de 1969, o homem conquistou a Lua. Pisou pela primeira vez o solo lunar. E a partir daí, uma nova questão surgiu. Não sei se todo mundo sabe, mas o nosso sistema planetário tem um Cristo tomando conta de cada planeta, quer dizer, um espírito altamente evoluído, como o próprio Cristo, que forma com Jesus na mesma linha de evolução, e esses espíritos formam a comunidade dos espíritos puros e eleitos do Senhor,
que estão na vanguarda da direção do sistema solar. E houve, então, uma certa comoção por parte desses espíritos altamente evoluídos. E o perigo agora era real. O homem deslocou-se para a Lua, mas ele não estava em condições morais para fazer isso. Então, como ficaria? Estava prevista a união dos espíritos puros e eleitos do Senhor, uma outra reunião. A primeira foi quando Deus entregou a Jesus uma bola informe, que seria então nosso planeta Terra. Jesus cinzelou, arquitetou, construiu o nosso mundo com seus emissários de amor. A outra reunião deu-se quando nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra. E estava prevista uma reunião desses mesmos espíritos puros e eleitos que comandam os planetas. Estava previsto para o final do século XX, quando se daria a separação entre aqueles que ficariam na Terra e aqueles que seriam afastados, degradados. Mas com esse fato novo, em um mês, em julho de 69, reuniu-se o Cristo com todos os dirigentes do sistema solar. E o que eles decidiram? Ante o perigo de o homem deslocar-se no espaço infinito sem moralidade, então Jesus, percebendo a inquietação ou a dúvida dos companheiros, intercedeu pela Terra. Pediu que fosse dado um prazo maior, a fim de que nós pudéssemos realmente ter uma transição mais tranquila. E dessa reunião, então, surgiram várias decisões desse colegiado extraordinário, desses espíritos de escola. E é Chico Xavier quem nos conta, provavelmente ele deve ter tomado parte dessa reunião, tal a sua segurança em transmitir esses ensinamentos. Diz ele: todas as injunções kármicas previstas para acontecerem ao final do século XX foram então suspensas pela misericórdia dos céus, para que o nosso mundo tivesse uma última chance de progresso moral. E ele não apenas disse isso ao Geraldinho, que constitui uma das entrevistas do livro Não Será em 2012. Ele disse no Pinga Fogo, no dia 20 de julho de 1971. Ele disse que o mundo teria 50 anos. Falou exatamente a data. A entrevista dele no Pinga Fogo foi exatamente após, 2 anos após, a reunião dos espíritos de escola. E ele disse isso no Pinga Fogo. Quem tiver o DVD poderá conferir. Segundo a imposição do Cristo, disse Chico Xavier a Geraldinho Lemos, as nações mais desenvolvidas e responsáveis da Terra deveriam aprender a se suportarem umas às outras,
respeitando as diferenças entre si, abstendo-se de se lançarem a uma guerra de extermínio nuclear. A face da Terra deveria evitar a todo custo a chamada Terceira Guerra Mundial. Segundo a deliberação do Cristo, prossegue Chico, se e somente se as nações terrenas, durante este período de 50 anos, aprendessem a arte do bom convívio e da fraternidade, evitando uma guerra de destruição nuclear, o mundo terrestre estaria, enfim, admitido na comunidade planetária do Sistema Solar como um mundo em regeneração. Qual é, portanto, a condição que nós temos no planeta Terra de entrar para o rol dos chamados mundos de regeneração? Por enquanto, somos mundo de prova e expiação. Estamos, portanto, nos candidatando ao mundo de regeneração. Mas só entraremos nessa condição se nós não tivermos a Terceira Guerra Mundial. Qual é o prazo? 20 de julho de 2019. Fazendo as contas, portanto, entre a reunião dos espíritos puros e os 50 anos de prazo que foi dado. Este prazo vence em julho de 2019. Chico Xavier, portanto, revelou a data limite do velho mundo. Se nós não tivermos guerras nesses 50 anos, diz ele, nenhum de nós pode prever os avanços que se darão a partir desta data de julho de 2019, se apenas soubermos defender a paz entre as nações mais desenvolvidas e cultas. Então, existe um prazo? Existe. Este prazo foi dado pelas inteligências supremas do Sistema Solar, que são amor e sabedoria. O que é que nós temos como conduta? Evitar a todo custo uma guerra nuclear. Na segunda hipótese, Chico coloca então duas hipóteses. A primeira, sem guerra. Beleza. Já estaremos no rol dos planetas de regeneração. Entraremos na comunidade dos espíritos eleitos. Mas existe uma segunda hipótese. E se houver a guerra? Chico diz, o homem começaria a Terceira Guerra, mas quem iria terminá-la seriam as forças telúricas da natureza da própria Terra. O homem começa, mas não sabe como termina. O hemisfério norte seria inabitável. Bem, e o Brasil? Sofrerá um impacto, mas será menor. Qual é a condição que Chico uma vez colocou diretamente para mim? Se o aborto for legalizado no Brasil, a guerra virá para cá. Então, há condições? Há. Na segunda hipótese, nós teríamos que ofertar terras
do nosso território àqueles que ficarem sem casa, sem habitação, que tiverem problemas em virtude da guerra. Não entraremos nela se nós mantivermos a nossa bandeira imaculada, pura, sem problemas. E manter a bandeira imaculada significa não admitir a violência e a escalada da violência. E o aborto é a pior das violências, porque nós cometemos crimes com espíritos que não podem se defender. É a pena de morte para inocentes. Nossa bandeira não será mais imaculada. O Brasil tem tudo para ser aquele país privilegiado, diz Chico. Desse modo, vamos pedir aos nossos amigos que cada um se faça um agente da conciliação, da esperança, do otimismo, na certeza de que estamos vivendo belos dias, apesar dos conflitos que estamos atravessando. Mas vamos desejar aos nossos legisladores, estadistas, grandes amigos da paz e da liberdade, que eles todos estejam unidos também conosco nos votos a Deus, para que o Brasil continue a ser este colosso de confraternização, de luz espiritual, que dimana de todos os núcleos em que o nome de Jesus é venerado. Este é o apelo de Chico e que me fez trazer este assunto hoje. Que o Brasil continue a ser esse colosso de confraternização, que acalenta os povos, que ajuda as pessoas, e que a luz espiritual em nosso país continue a ser derramada nesse mundo que tem tanta necessidade de amor. Em todas as duas situações, o Brasil cumprirá o seu papel no grande processo de espiritualização planetária. Na melhor das hipóteses, nossa nação crescerá em importância sociocultural, política e econômica perante a comunidade das nações. Não só seremos o celeiro alimentício e de matérias-primas para o mundo, como também a grande fonte energética com o descobrimento de enormes reservas petrolíferas que farão da Petrobras uma das maiores empresas do mundo. Isso foi dito na década de 80. As jazidas foram descobertas mais recentemente. Tudo estava previsto, portanto, para que o nosso país pudesse cumprir, e cumprirá, tenho certeza, a sua missão de paz e de fraternidade no solo do mundo. Caso ocorra a pior hipótese, nós vamos ter que oferecer terras. Mas, se formos mesmo a pátria do Evangelho, se exemplificarmos as lições de Jesus, receberemos a todos. Um sacrifício, é verdade, mas aqui ofereceremos fraternidade, possibilidade de trabalho, amor. É preciso que meditemos sobre este assunto. Muitos diriam, não vamos tocar nele, não vamos falar de coisas que assustam.
ou de algo que vai ocorrer e que talvez não seja tão propício para as nossas vidas. Mas como fechar os olhos ao que está acontecendo ao redor de nós? Por que negar a nossa inclinação como nação para receber e espalhar amor, mas, sobretudo, para que sejamos realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Para isso temos que construir, cada um de nós, a paz no próprio coração. Segundo Chico Xavier, o Brasil não terá privilégios e sofrerá também os efeitos de terremotos e tsunamis, notadamente nas zonas costeiras, se isso vier a acontecer. Mas, de acordo com o médium, o impacto aqui será menor, comparando com o que sofrerá o hemisfério norte do planeta. E nós recordamos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Jesus nos diz, através da psicografia de Chico Xavier, a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Esta frase deve ser inesquecível para nós, porque consta do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e fala da missão extraordinária que Jesus nos concedeu como nação, como povo, como pátria. Diz-nos ainda Chico, e que está no meu livro Lições de Sabedoria: em comparação com outros povos e outras nações, nós estamos com a nossa bandeira imaculada, inatingível por qualquer corrupção. É isso que nós temos que ter certeza. A corrupção de alguns filhos ingratos não significa que a nossa bandeira seja maculada, porque a nossa bandeira como povo está muito acima do que meia dúzia de ingratos realizam aqui dentro. Nós somos considerados uma nação que tem uma bandeira imaculada, porque não há guerras, porque não há crime de lesa humanidade, porque não há aborto. Esta é nossa claridade, porque nossas dificuldades têm sido sobrepujadas pela fraternidade com que nós nos amamos uns aos outros, pela facilidade com que aprendemos os ensinamentos de nossos amigos espirituais e vamos formando os núcleos de paz e amor que são as casas da nossa doutrina. Estão ainda em Lições de Sabedoria essas palavras que vão até o fundo do nosso coração, mostrando a nossa responsabilidade como brasileiros pertencentes à pátria do Evangelho.
ainda em lições de sabedoria. Preparemo-nos para um mundo de fraternidade verdadeira, em nos referindo à comunidade das nações. Preparemo-nos, talvez, para abraçar os filhos de outras terras, que virão até o coração de nosso país, buscando a paz desejada, que para eles tem sido tão difícil de ser alcançada. Como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a exemplificar, porque aprendemos e ensinamos o que constitui a razão de nossas vidas. Com essas palavras, Chico relembra a nós todos, seja qual for a dificuldade, temos de resolver dentro da paz, dentro dos ensinamentos de Jesus. Porque conversando com ele, ele me disse certa vez, o nome de Jesus neste país é venerado de norte a sul, de leste a oeste, onde quer que estejamos. E é assim que tem que continuar a nossa veneração aos ensinos de Jesus e a sua exemplificação para nós, que é imortal, é imperecível. Vamos todos vibrar pela paz, diz Chico. O nosso país é sempre pela conciliação, pela compreensão humana. Vamos orar para que não tenhamos surpresas desagradáveis, para que não tenhamos conflitos, desajustes, desesperos inúteis, porque nós precisamos de união e de trabalho cada vez mais intenso. Vibremos para que o mundo permaneça em paz. Sabemos que diante do Divino Mestre a separação não existe, que todos estamos ligados uns aos outros e que por isso mesmo o próximo mais próximo é sempre aquela pessoa a quem devemos mais amor, mais tolerância e às vezes, quem sabe, mais perdão, mais entendimento, para que a fraternidade não seja um mito em nosso mundo em todas as dimensões. Vamos todos vibrar pela paz. Era essa mensagem que eu gostaria de trazer hoje e que eu expus francamente a vocês de coração aberto. Porque nós não podemos ser inocentes a ponto de esquecermos as graves responsabilidades que pesam sobre os nossos ombros na hora presente. Nós estamos a menos de 7 anos da data prevista. O bom aluno é aquele que, diante da tarefa, diante dos compromissos, se lança ao trabalho com denodo, com aplicação, com vontade de acertar. Não devemos sentar à beira da estrada e chorar, julgando que somos criaturas esquecidas do amor de Deus. Seria um absurdo. O que nós temos de fazer é cultivar a paz no lar, cultivar a paz na rua, cultivar a paz no trabalho, viver a caridade em pensamentos,
atos, palavras. Que o Evangelho do Cristo não seja apenas um repositório de belas lições, mas que nos inspire na vida diária, para que possamos realmente fazer jus ao mundo de paz, de luz, de esperança, que se entreabre para todos nós. Vamos merecer esse mundo, trabalhando por nossa vez em favor dessa paz, dessa luz que promana das nossas atitudes generosas, voltadas para o Cristo. Que Ele nos abençoe.